Senhor. Amém. Está no céu. Bom dia, amada igreja. Bom dia, irmão. Paz em Cristo Jesus. Amém. Eu estou sonhando hoje, mas vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João. 1 João, a carta de 1 João, uma capela de Apocalipse. Os irmãos apóstolos, eles tiveram muita preocupação em falar sobre a pessoa de Cristo Jesus. E eles falavam, diziam que o que ele estava falando de Cristo Jesus tinha um propósito. Propósito esse que aqueles irmãos do primeiro século tivessem comunhão com eles, como ele tinha com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Foi bem falado aqui que a nossa estrutura, né, na abertura do irmão Rivelino, que a nossa estrutura, ela vem do pó. E nós vamos voltar para o pó. E nessa carta, o apóstolo João, que era um jovem na época que estava andando com Cristo Jesus, era o mais novo, e Jesus o amava. Ele foi aquele apóstolo que jogaram ele num caldeirão de óleo quente. Jogaram esse jovem lá. Mas nada aconteceu com ele. Esse foi o único apóstolo do Senhor Jesus Cristo que não morreu de desgraça. Mas ele foi preso numa ilha chamada Patmos. E lá ele ficou até os 100 anos lá, foi para a glória. Porque o cristão, ele não morre. Ele vive eternamente com o Senhor. Então, o que Jesus ele quer de cada um de nós? Ele quer que cada um de nós dê testemunho da sua vida. Testemunho da sua vida. E esse testemunho, essa carta, ela vai dar uma demonstração como cada um de nós podemos dar esse testemunho dessa luz. Abra comigo aí no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1 de 1 João, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos a vocês é que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus, ele é luz e em Deus não existe trevas nenhuma. Então essa é a mensagem que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente aqui João, ele estava dando à igreja. Para que isso, irmão? Para que nós podemos andar na mesma pisada que Cristo Jesus ele andou aqui nessa terra. Amém. Porque se a gente não viver dessa maneira, procurar viver a vida de Cristo Jesus,
deixar Ele viver em nossa vida, a gente não vai ter realmente a verdadeira comunhão. A gente vai estar se enganando. Porque ele vai dizer aqui no versículo 3, no versículo 6, que diz: se dissemos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu estou dizendo que eu estou andando com aquele que tinha luz, no meu dia a dia, no meu andar, mantendo comunhão com Ele, eu não vou andar em trevas. Eu não vou estar na treva. Mas se dissemos que temos comunhão com Ele, e o nosso pé é nas trevas, sem realmente confessar a essa luz, nós estamos mentindo para nós mesmos. Então, aqui João estava dando os princípios para a gente realmente ter comunhão com Deus. Porque ele vai falar que o verdadeiro mandamento do Senhor, para aqueles que estão andando como Ele andou, é o amor. Ele vai falar aqui que irmão estava com ódio. Ele vai falar que tinha irmão vivendo uma vivência diária na prática do pecado. E ele vai dizer também que aqui, que nós viemos conhecer Jesus para destruir a obra do diabo. Vamos aqui para o versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, vamos manter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então nós vimos aqui o primeiro ponto de realmente estar na luz. Qual é? Manter um com os outros, para que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique, nos lave de nossos pecados. O irmão Rivelino diz que nós somos pecadores. Realmente nós somos pecadores. Porque nós ainda estamos na carne. E precisamos estar em comunhão. Para que o sangue de Cristo, ele entre no seu corpo, que somos nós. Não há salvação, irmão, sem a comunhão. Sem o participar uns dos outros. E se a gente abrir a boca e dizer que não tem pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E outra coisa, a verdade não está. Então, para mim, viver uma vida, né, plena na pessoa de Jesus, eu tenho que ter esse momento aqui. Esse momento aqui, ele vai me ajudar no decorrer da semana.
para mim, ser testemunha daquele que tirou cada um de nós das trevas, do pecado, para a sua maravilhosa luz, Amém. para a gente viver dela. Quando eu vinha para cá, nós vinha conversando no carro, e nós vimos aqui vários baptistérios. Que essa terra é uma terra abençoada. É uma terra que tem um bocado de batistério. Tem batistério daquele lado, batistério desse lado. Águas que purifica o homem do seu pecado. Porque tem muitas pessoas que no decorrer da vida terrena, foram enganados. Foram enganados por muitos líderes que não estão nem aí com a salvação do ser humano. Por exemplo, um dia que eu cheguei na casa do Rivelino, eu me lembro que ele estava deitado na cama, e olhando aquela situação, teve aquele silêncio de Jó. Teve o silêncio de Jó. Todo mundo não sabia o que ia falar, sabe? Aí eu comecei a falar, falando que Jesus, ele deixou para a criança o reino eterno, sem precisar de batismo. Aí eu abri lá para ele ler em Mateus 18. Colocaram uma criança ali perto de Jesus. Jesus falou, olha, se vocês não se tornar como um desses pequeninos, tampouco entrará no reino dos céus. E ali nós demos os primeiros passos. E esse homem abraçou essa fé. E conheceu Jesus. Então, cada um de nós temos que dar esse testemunho. Ali tem batistério para ali, para cá. Vocês são um povo que são testemunha de Cristo Jesus aqui em Marizia. Amém. Glória a Deus. Vocês são a luz aqui da Marizia. Mas nunca diga para Deus que vocês não são pecadores. Tenha comunhão um com os outros, para que o sangue de Cristo Jesus lhe purifique dia por dia. Porque nós damos o primeiro passo. Versículo 6 do capítulo 2 de João. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou aqui na terra? Quando Jesus ele veio à terra, para você ter ideia, toda a terra estava em total trevas. Estava em total trevas. E Jesus é essa luz. Então ele diz, aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Sendo luz, meu irmão, o seu próximo. Todo ser humano na face da terra, todo ser humano, daquele que você acha mais feio, mais horrível, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele precisa de você.
Ele precisa que você testemunhe da luz, daquele que se fez carne, daquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o seu discípulo, ele vai ter essa aparência, ele vai ser cheio de graça e cheio também de verdade. Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento, senão mandamento antigo, ao qual desde o princípio tiveste este mandamento antigo e a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, e nele vos pôs em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz aproxima. O mandamento antigo, ele era sombra. Não quer dizer que não era verdade, mas ele era sombra da verdade. E aqui essa verdade, ele chega dizendo uma coisa, para que nós, que somos cristãos, ser semelhante a quem? A Deus. Ser semelhante a Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus, ele foi duro com aqueles que conheciam a verdade, mas não vivia a verdade. Mas ele era longânimo, um pecador. Mas ele falava sempre, vai e não peca. Vai e não peca. Aquele que diz, versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia ao seu irmão, até agora está em trevas. João, ele já começa a mostrar aqui o caminho, né, excelente. O excelente caminho é amar. Nós vimos que Paulo, ele fala aí no capítulo 13, falando para os irmãos em Corinto, o seguinte: eu vou mostrar para vocês um excelente caminho. E ele começa a falar. Se eu falar a língua dos anjos e dos homens, se eu souber tudo a ciência, conhecer toda a doutrina, tudo, se não tiver amor, eu vou ser como um sino que toca. Se não tiver amor. Eu posso também, ele fala que eu poderia estar queimando o meu corpo, fazendo tudo como sacrifício. Mas se eu não faço com amor, não está servindo de nada. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que ver que aquela pessoa que se aproxima da luz, a gente tem que estar tendo cautela, tendo aquele amor que Jesus, ele empatiza. Ele vai falar aqui no versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Está nas trevas. 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Deus é luz e não há nele
trevas nenhuma. Essa foi a mensagem que os apóstolos estavam realmente passando. Mensagem essa que aquele que ama permanece na luz e não há nele tropeço nenhum. A gente tem que ter cuidado. Está levantando algumas situações, se não for baseada na pessoa de Jesus Cristo. Cada um de nós vamos ter a nossa salvação. E essa salvação também é uma salvação individual. Eu não tenho que ser tropeço nenhum para os meus irmãos. Eu tinha um problema muito grande de tomar café demais. E um irmão chegou, ficou escandalizado com o café. Eu estava sendo o quê? Um tropeço para aquele irmão. Estava trazendo escândalo. Aí eu deixei de tomar café com ele. Mas, com tudo isso, o que aconteceu? Tudo isso que aconteceu, eu diminui o café, irmão. Eu diminui o café. Daí hoje eu tomei café em casa. Aqui eu tomei só um carro. Para não escandalizar os irmãos. Então, irmão, o amor, você que é sábio, você que se acha sábio, você tem que procurar a não ser tropeço. Como Paulo diz, olha, aquele que come carne, não fale daquele que come legume. E o que come legume, não fale daquele que come carne. Porque Cristo morreu por aquele que come legume. Então, se tua comida está trazendo escândalo, você está impedido. Até nisso, irmão. Então, a gente tem que ser. Então, ele vai falar que a pessoa que está amando está perdendo o irmão, porque perder tem um sinônimo de quê? De perdoar. Está sempre perdoando. Então eu estou perdendo. Eu estou saindo do foco para que outro fique no meu lugar. Eu estou sendo, tem uma passagem que diz, suportando uns aos outros. Não é eu estar com raiva daquele irmão, eu estou suportando aquele irmão. Não. Suporte é você servir de suporte do mais fraco. Para aquele que não conhece tudo. Você tem que ser suporte. Você tem que tratar ele com amor de Deus. Olha o que ele vai falar aqui no versículo 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Sabe o que acontece na maioria das igrejas do Senhor Cristo? A gente às vezes fica diabolando, falando do irmão da igreja aqui. Está errado aqui? Assim.
fica cego. A gente fica cego. A gente não sabe para onde estamos indo. Porque a gente perdeu o foco. A gente colocou o foco no Elton. Botou o foco em mim. Botou o foco no Cício. Tem que botar o foco no céu. No Senhor. Porque às vezes faz umas rodinhas, e as rodinhas não é para outra coisa. É para falar mal daquele que Jesus salvou. Mas quando o cara realmente é lobo dentro da igreja, aí tem que realmente expulsar o lobo. Enquanto isso, enquanto não se manifestar, a gente tem que ser suporte. Capítulo 3, versículo 8. Não, versículo 7. 7? É, o capítulo 3. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aqui ele coloca um ser humano como sendo aquele que vai lhe induzir ao erro. Ninguém, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo. Assim como ele é justo. O que é que nós estávamos falando para mim ser justo? Os dois pontos. Primeiro ponto, comunhão. Segundo ponto, está amando, está suportando o irmão. Então a gente vai estar na justiça de Deus. A gente vai viver essa justiça. Assim como ele é justo. Olha o que vai falar no versículo 8. Aquele que pratica o pecado ou odeia o seu irmão é o que, irmão? Aí na sua Bíblia é do diabo. A gente tem que ter, a gente está andando, irmão, na luz. Eu não tenho mais ter direito de ter raiva de ninguém. Imagine Deus olhando para nós. Lá de cima. Será? Não, ele está dando um sol. Outro sol. E você se acorda. Glória a Deus. Ele lhe sopra nas suas narinas. Você dorme, mas não sabe se vai levantar. Mas ele é misericordioso. Esse é meu filho. Está desse jeito. Levanta. Está ligado comigo. Cordão de prata ficou ligado. E você não pode perder esse momento. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Mas a misericórdia de Deus, ela vai durar enquanto você está aqui na terra. Quando você realmente morrer em pecado, não tem misericórdia. Não tem amor. Vai ter ira. Vai ter ranger de dente. Isso que vai acontecer. Comigo, irmão. Com você. Se a gente não procurar a viver
Quando o irmão chegar a vir falar mal de outro irmão, faça o que João ele fez na carta. A segunda carta vai dizer: aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, entendeu? Ultrapassar é falta de amor. Leia aquela carta lá. Não é aquela a gente pegar um ensino de uma doutrina do irmão, outro aqui e tal, e dizer aquilo. Lá tinha um camarada que estava atrapalhando o andamento da igreja. Os irmãos, eles vinham de viagem, chegavam naquela cidade, ia pregar o evangelho, e um tal de Diótrefes, que se achava dono da igreja, dono do prédio, estava empatando os irmãos de ficar lá. Aí o que aconteceu? Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, aconteceu. Converse com o irmão, tá certo isso. Vamos ser suporte. Vamos ser. Versículo 9. Ainda no versículo Do 1, 3. no capítulo 3, versículo 1. Daquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir a obra do diabo. Irmão, o diabo ele quer divisão. Então, nós temos que ficar espertos. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui é uma vivência, é um dia a dia. É um dia a dia. É aquela vivência diária. Hoje nós temos uma coisa, que é o nosso celularzinho, que a gente tem mais vivência com ele do que com a escritura. E quando a gente tem vivência com ele, o mundo ele nos bombardeia com todo tipo de coisa. Com todo tipo de coisa. Você tem que ser sábio, usar essa ferramenta, mas a mente é sua. Aquele aparelho é seu. E você vai fazer ele do seu jeito. Do seu jeito. Tire aquelas pessoas que não edificam. Exclua. Aquelas pessoas que trazem umas postagens de coisas desse mundo. Exclua. Não se deixe ser laçado. Então, os filhos de Deus, ele se manifestou com esse propósito, a destruir a obra do maligno. A igreja do primeiro século, ela foram conhecida por causa de quê? Do amor. Do amor que eles tinham um pelos outros. Elas foram reconhecidas. Segundo a história, as famílias cristãs, elas impactavam aquele povo de Roma, porque eram as pessoas totalmente cheias de, sabe, de luz, de amor. Era até
morrendo, mas se entregando ao Senhor. E nós não passemos por nada disso. Versículo 10. Nisto são manifestos o Espírito de Deus e o Espírito de Deus. Todo aquele que não pratica justiça, quer dizer que não ama, não procede de Deus. Nem aquele que não ama. Irmão, a doutrina de Deus é essa. E a gente tem que ter uma cautela. Qual é a doutrina que Jesus estabeleceu? O ser humano na face da terra. Quando aqueles apóstolos, 12 apóstolos, subiram lá e começaram a falar as línguas daquela nação. Tinha quantas pessoas lá naquela festa? Tinha mais de 50 mil pessoas. Mas sabe quantos deram ouvido? Só 3 mil. 3 mil deram ouvido. E 3 mil foram o quê? Perdoados seus pecados. Foram batizados. Desceram as águas. Eles passaram ali, aqueles 3 mil. Depois que eles foram com dinheiro para 50 dias de festa. Mas faltou o dinheiro, o dinheiro acabou. E os irmãos começaram a arrecadar dinheiro dos irmãos para cuidar daqueles que ficavam ali. E ali, irmão, saíram aquele povo. E quando aquelas 3 mil pessoas foram batizadas, como é que estava o estado espiritual daquelas pessoas? Pode imaginar. Como é que está? O que fazemos, pois, irmãos? Pedro diz, se arrepende dos teus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E quase 3 mil almas foram acrescentadas à igreja do Senhor. Então sabemos, irmão, que aqueles irmãos mostraram amor. Mas Jesus, ele deixa a doutrina dele. Ide por todo mundo, pregue a minha morte, pregue a minha sepultura, pregue a minha ressurreição. E faça eles obedecer isso através do batismo. Uma criança tem condição de obedecer, entender que ela está morrendo juntamente com Cristo, está sendo sepultada juntamente com Cristo, está sendo ressuscitada juntamente com Cristo. Não tem. Então essa pessoa está isenta. Mas nós, já de idade, que vem de uma bagagem, que entende que tem que morrer para o mundo e nascer para Deus, e eu vou nascer sendo sepultado, morrendo para o mundo e nascendo para Deus, eu passo a ser filho de Deus. Então eu estou destruindo a obra do maligno na minha vida. Eu estou destruindo a obra do diabo na minha vida. Então aquele irmão que convence uma pessoa dos seus pecados vai cobrir multidão. Veja aqui comigo o capítulo 4. Estou terminando. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ele faz o quê, irmão? Nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve.
reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito de Deus. O Espírito do erro, ele nunca vai se submeter à palavra de Deus. Nunca vai. Porque ele não quer. Então isso se manifesta no Espírito do erro. Versículo 7. Ele ainda vai ensinar. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é Deus. Nisto se manifestou outra manifestação. Isso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação, como sacrifício pelos nossos pecados. Teve um homem na terra que veio a esse mundo ser sacrifício por você. Ele morreu aquela morte que estava separada para você. Então, todo mundo aqui no planeta que não se submete à morte de Cristo, ele vai receber a sua morte. Porque ele não criou no sacrifício. Amados, versículo 11. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, nós também amamos. Se Deus de tal maneira nos amou, o que devemos estar fazendo? Está procurando. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é aperfeiçoado. Irmão, por que João deixou esse mandamento? Porque ele recebeu daquele que andava junto com ele. Segundo as escrituras, era aquele que colocava ali, ó, ficava perto do peito. Era o mais jovem. E para fechar, quando eu digo para terminar, aí eu disse que é mais uma hora. Eu estou me dominando. Amém. Diz assim, capítulo 5. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são semelhantes. Voltando para o versículo 2. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos seu mandamento. Então tem uma. E o que a gente faz? Vamos tirar o canto. Irmãos, Pois o amor vem de Deus.
Quem ama é filho de Deus e conhece Deus. Quem não o ama, não o conhece, pois Deus é amor. 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 Vamos orar, irmãos. Que bom, obrigado pela mensagem. Que possamos agora essa mensagem para a nossa vida, para nós não andarmos em trevas. Se sairmos das trevas, vamos andar na luz. Essa é a luz do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Pai, grandioso és tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de hoje termos nos reunido como a tua igreja, Deus, para te cultuar, para te louvar e te agradecer, Senhor Deus. Abençoa cada vida que está aqui, Senhor, cada família, desde o mais novo até o mais velho, Senhor Deus, e que em nossas vidas a tua luz venha brilhar, Deus. Nós não temos luz própria, Deus, mas que a luz do teu Espírito Santo, a luz verdadeira que é tua, Deus, possa resplandecer em nós, Deus, que possamos ser aptos no meio da geração corrupta. Não para o nosso louvor, Senhor. Quando nós melhorarmos um pouquinho, não nos deixe sermos soberbos e querer medir os irmãos com nossas réguas, Deus. Não nos deixe querer ser maior ou superior. Sempre nos diminui, Deus. E quando nós melhorarmos, que o teu nome venha ser glorificado e que nós venhamos esvaziar e nos diminuir a cada vez mais. Que nós venhamos nos diminuir, Deus, e que tu, apenas tu, venha ser glorificado. Seja conosco, pois nós precisamos de ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mandar na luz. Das trevas vai saindo, né? É igual trabalho de pedreiro. Eu não quero fazer, eu tava no escuro aqui, eu fico doidinho, rapaz. É, filha na luz. Aí trabalho de pedreiro, aí quando vai escurece. Aí você vai pra gastar uma massa, aí eu pra fazer um negocinho aqui lá. Ele tá fazendo luz.